Bíblia? Amém? Hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que eu até dei um toque hoje de manhã para a equipe pastoral, mas eu vou repartir uma palavra com vocês muito interessante. Normalmente, no Tadel eu não faço culto de ensino, mas hoje eu vou fazer um pouco de ensino, tá bom? Sobre uma área. De vez em quando eu vou trazer um ensino no Tadel, e hoje é uma dessas noites. Pega a sua caneta, a sua agenda, ou o seu caderno, por favor, ou o seu iPad aí, sei lá, anota o que eu vou te dizer, principalmente os textos. Anote mesmo, porque eu vou falar sobre o poder da oração e do jejum. Diga comigo, o poder da oração e do jejum. João 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 34. Esse versículo, né, inicial. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Interessante porque quando Jesus disse essas palavras, o capítulo 4 de João começa dizendo que Jesus estava cansado do caminho e que Jesus estava com fome e também com sede. Isso mostra que Jesus, aqui na terra, era 100% homem, Deus encarnado. Claro que ele tinha sua natureza divina, mas ele passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos: fome, sede, cansaço e tentações. Ele nunca caiu, mas foi tentado em tudo, diz a Bíblia, mas nunca pecou. Mas nesse texto a Bíblia diz assim: Jesus, cansado do caminho, sentou-se à beira de um poço, próxima à cidade de Sicá. E aquele texto em que ele conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem um encontro com o Senhor ali e é salva ali. Quando os discípulos chegam, eles tinham ido comprar pães na cidade, eles estão insistindo, dizendo: Jesus, come. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A partir daí, eu quero falar um pouquinho sobre o poder do jejum e da oração. E como eu disse, eu quero te encorajar, porque nós estamos no meio de uma campanha. Nossa campanha irá até o dia 4 de junho, e eu e a nossa equipe pastoral, a partir de segunda-feira que vem, dia 15 até o dia 4, contando do dia 15 ao dia 4, vai estar restando 21 dias. Nós queremos intensificar muito a oração e o jejum nesses últimos 21 dias. E se você é líder, você é supervisor, você é hospedeiro, você, membro da célula, quiser nos acompanhar, nós queremos fazer algo assim mais intenso nesses últimos 21 dias. E por isso, hoje eu quero ensinar um pouco sobre isso. Há um detalhe, abrindo um parênteses, e já vou fechar também. Se você não estava domingo, por favor, ouça o áudio da mensagem. Eu vou pedir o pessoal da mídia para subir a mensagem amanhã cedo, hoje à noite ou amanhã cedo, para que o pessoal possa ouvir a mensagem. Quem estava trabalhando no Face a Face, quem estava em Curitiba, quem estava em outros lugares e perdeu, você precisa ouvir a mensagem de domingo, porque essa mensagem que você vai ensinar amanhã à noite. Mas não ensine sem ouvir, porque se você ensinar sem ouvir, é provável que você vai tomar uma outra vertente, um outro caminho, e vai numa outra direção. Nós ficamos domingos muito atentos. Eu não consegui pregar a mensagem toda em nenhum dos cultos, mas eu preguei o primeiro ponto da mensagem, em que eu estava falando bem da linguagem dos filhos do reino de Deus, focando bem a linguagem do inferno e do céu. Então você precisa ouvir a mensagem amanhã, antes de ensiná-la na célula. Eu abri um parênteses essa semana, nós vamos ensinar sobre isso, porque nós entendemos que se a gente não mudar a nossa linguagem, a gente não vai viver avivamento. Então nós vamos mudar a linguagem, e nós vamos falar a linguagem do céu na terra, se a gente quiser viver o avivamento. Amém, amados? Eu te encorajo então, fechei o parênteses. Diga de novo: o poder da oração e do jejum. E na verdade, nesses 30 minutos, eu vou ver se eu consigo passar
alguma coisa sobre jejum e oração para você. Como eu disse, uma noite que eu vou ensinar alguma coisa que vai te ajudar. Então, querido, primeiramente, quero começar dizendo a você que o jejum não muda Deus. Deus é imutável e Ele é amor. Amém? Mas o jejum muda a mim e a você. E o jejum muda as circunstâncias que nos cercam. E o jejum pode mudar até as sentenças de morte. Amém? Então nós vamos ver isso e não vai dar tempo de ensinar com profundidade, mas pelo menos passar alguns casos bem importantes. Eu quero começar com o primeiro caso. E o primeiro ponto da minha palavra, se você está anotando, anote aí. A oração e o jejum nos coloca face a face com Deus. Diga isso, vamos lá? A oração e o jejum nos coloca face a face com Deus. Todos vocês, vamos lá? A oração e o jejum. E aí o meu exemplo é Moisés, nesse ponto. Quero usar 2 textos. Por favor, projete para nós Deuteronômio capítulo 9, versos 9 a 11. Moisés, em 2 ocasiões diferentes, ele orou 40 dias, orou e jejuou 40 dias e 40 noites, de uma maneira ininterrupta. Ele se curvou diante de Deus, se ajoelhou diante de Deus, se prostrou diante de Deus, e ele fica lá 40 dias e 40 noites, lá no Monte Sinai, Horebe, Monte de Deus. Presta atenção nisso, subindo, ele mesmo está descrevendo, porque Deuteronômio, Moisés, são 5 sermões de Moisés, ele está pregando para o povo, recordando o que aconteceu, e ele está dizendo isso depois dos 40 anos de ministério. Olha como é que começa, Deuteronômio 9, de 9 a 11. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. E olha o que ele diz: não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedras, escrita com o dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco do monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedras, as tábuas da aliança. Essa é a experiência que Moisés está tendo no Sinai. E ele sobe ao monte, o povo não quis, o povo ficou com medo. Aí Moisés sobe, quando ele sobe, ele fica 40 dias e 40 noites face a face com Deus. Não vai ficar 40 dias sem beber, porque não vai dar muito certo, talvez você não vai resistir. Mas Moisés fez isso, e a glória de Deus estava ali, e ele ficou 40 dias, 40 noites de jejum e oração, face a face com Deus. Diga amém. Tem até agora documentário mostrando o quanto que o jejum faz bem para a saúde física. Ao contrário do que alguns pensam e falam por aí, tem documentários hoje aí, vendo. O pastor Marcelo Toschi mesmo postou um agora esses dias, você pode olhar lá, tem um documentário que ele postou falando dos benefícios do jejum, a ciência reconhecendo o benefício do jejum. Então é bem interessante, não acredite em mentiras, acredite no que a Bíblia ensina. Amém? E quando eu digo mentira, é que alguns andam dizendo que jejum faz mal, que jejum faz não sei o quê, que você cai num efeito sanfona. Não é nada disso. Cai no efeito sanfona se você comer demais, mas se você se mantiver, Deus vai te dar muita graça. Diga amém. Então Moisés, ele fica face a face. E olha o que ele descreve, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, e depois dá as tábuas na mão dele, com os 10 mandamentos. Ele diz: está aqui, filho. E Moisés desce com elas. Só que quando Moisés chegou, o povo tinha caído em pecado. Tinham feito os bezerros de ouro, o bezerro de ouro. Estavam adorando e dançando. Moisés ficou tão irritado que atirou aquelas tábuas no chão e quebrou. Era de pedra, mas a escrita era de Deus. E o que acontece? E Deus disse, depois desse episódio, Deus disse: esse povo é um povo de coração duro, e a minha presença não vai mais com eles. Então Moisés
sobe novamente. Sobe novamente agora diante de Deus. E agora Moisés tem outra motivação para o jejum. Agora Moisés tem duas motivações. A primeira é: Deus, eu preciso da tua presença. Deus tinha dito: a minha presença não vai, eu vou enviar um anjo. E Moisés sobe dizendo: os anjos são muito bons, Senhor, mas eu não quero os anjos somente, eu quero a tua presença. E ele insiste, a ponto de que lá em Êxodo 32, quando fala do assunto, o Moisés diz assim nessa oração: perdoa o pecado desse povo, ou senão risca o meu nome do livro que o Senhor tem escrito. E Moisés, ele fica diante de Deus mais 40 dias e 40 noites, dizendo, Êxodo 32, 32 está esse texto: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão risca-me, peço-te do livro que escreveste. Mas Deus disse: não vou riscar. Não vou riscar. É tão interessante porque Moisés coloca a vida dele em risco, pedindo perdão pelo pecado do povo. Porque Deus até tinha dito que ia acabar com aquele povo e ia fazer um novo povo a partir de Moisés. Mas Moisés diz: não, lembra das promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac e a Jacó? E por um momento, Moisés faz Deus relembrar a sua aliança. E por um momento, Moisés faz Deus lembrar das promessas. Ele diz: não, eu quero só a tua presença. Então Moisés está pedindo a presença de Deus no meio do povo, e Moisés está pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo. Imagina que confissão. Imagina. Porque olha o que está em Deuteronômio, capítulo de número 9, agora o verso 25. Ele está descrevendo agora o segundo período de 40 dias. Que, como eu disse, era um período por perdão para o povo, e um período que ele estava fazendo para que a presença de Deus, para que Deus voltasse atrás e dissesse: a minha presença vai contigo, Moisés. Então, eu estou enumerando aí dizendo o seguinte: a oração e o jejum atraem o perdão e o favor de Deus. Deuteronômio 9, 25, como eu disse, ele está descrevendo o segundo período. Prostrei-me, pois perante o Senhor 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor, e eu não quis colocar outro texto, mas ele vai pedindo perdão. Preste atenção nessa. Se você olha para esse texto, orei ao Senhor dizendo: Senhor, Jeová, não destruas, né? Mas eu queria, a minha versão é muito interessante. Eu quero que você fique com essa versão. Ele diz: prostrei-me. E ele diz: fiquei 40 dias prostrado. 40 dias e 40 noites. Eu não sei como é que ele aguentou, mas é o que ele está dizendo. Porque às vezes você fica meia hora ajoelhado, parece que o joelho já travou. Parece que a rótula já vai afundar. Mas ele fica 40 dias e 40 noites lá diante de Deus, confessando o pecado que ele não tinha cometido, o pecado do povo. E Deus deu as novas tábuas para ele. Depois você pode ler a sequência, agora não. Ele recebe novamente as 2 tábuas escritas com o dedo de Deus. O povo foi perdoado e Deus disse: tudo bem, Moisés, a minha presença vai contigo. Amém, amado? Porque Moisés sabia que o anjo não ia ter piedade, não ia ter usado de misericórdia. E por isso ele ficou 40 dias. Então ele atraiu o favor de Deus. Ele recebeu o perdão de Deus. O povo foi perdoado. Diga amém. Então preste atenção nisso. Porque Moisés fica lá 2 períodos. Primeiro 40 dias. Depois ele desce. O povo tinha se desviado. Alguns dias depois ele sobe novamente. Mais 40 dias. Segunda coisa que eu quero enumerar, como eu disse, eu vou fazer estudos rápidos de caso com você hoje à noite. A segunda coisa que eu quero enumerar é que o jejum e a oração mudam a sentença de morte em bênção de vida. O primeiro ponto foi que o jejum te coloca face a face com Deus e atrai o favor de Deus, a bênção e o perdão de Deus. Amém, amados? Esse foi o primeiro. O segundo é que a oração e o jejum mudam a sentença de morte em bênção de vida. E aí eu quero ir com você para o livro de Jonas, capítulo 3, para os versículos de 5 a 10. Jonas, profeta Jonas, chegou em Nínive,
capital da Síria, começou a proclamar. Levava 3 dias para cruzar a cidade, era muito grande. E ele começa proclamando, dizendo: 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a mensagem de Jonas: 40 dias e essa cidade será destruída com fogo do céu. Mas o capítulo 3 de Jonas, de 5 a 10, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos, de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do seu rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho. Olha aí, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu, ou seja, Deus os perdoou. E Deus não mandou mais o fogo que ia cair, a destruição. E Deus não fez o que tinha dito que faria. Veja bem, aqui o profeta Jonas foi lá por mandado de Deus. E na verdade Deus estava usando de misericórdia. Deus tem medidas. E ele chegou a essa geração de Nínive. Chegou ao ponto que Deus disse: só 40 dias. Nos dias de Noé, Deus disse: eu vou dar 120 anos para que eles se arrependam. Então, se não houver arrependimento, eu vou mandar o dilúvio. Para Abraão, ele disse: eu vou esperar 400 anos pelo arrependimento dos amorreus. Então, eles não se arrependeram. Deus disse: então eu vou dar a terra aos filhos de Israel, e eles vão ser exterminados. Agora Deus, a misericórdia de Deus com Nínive tinha chegado num limite, que Deus diz: apenas 40 dias. Vai lá, Jonas, e diz isso. Você conhece a história. Você sabe que o Jonas fugiu, mas Deus... Você conhece toda a história. Deus fez ele voltar. E ele vai lá, e ele prega. Era uma cidade que alguns estudiosos dizem que podia ter 600 mil habitantes, porque fala de 120 mil homens que não sabiam fazer a diferença entre a mão direita e a esquerda, espiritualmente falando. Mas quando eles ouviram a mensagem de Jonas, eles começaram a se converter dos seus maus caminhos. Eles começaram a pedir perdão, e eles proclamaram um jejum. Até foi um jejum que reflete um pouco ainda do paganismo, porque eles colocaram os animais de jejum. Você nunca deve colocar os animais de jejum, porque Deus não vai receber jejum de animal. Mas eles colocaram tudo, eles fizeram um jejum radical. E eles converteram os seus maus caminhos. Amém, amados? E quer saber de uma coisa? A cidade toda foi salva. Você não entendeu. A gente está orando por Marília, mas Nínive, a cidade toda foi salva. Se for verdade que eram 600 mil e que 120 mil é o exército, era cerca de 600 mil pessoas. Se for apenas 120 mil, já é um grande milagre. Às vezes você exalta, e nós exaltamos tanto o apóstolo Pedro, que ganhou 3 mil para Jesus numa única mensagem. Mas o Jonas, sem querer, o sucesso do fracasso dele, e ele não queria que o povo se arrependesse, ele ganhou no mínimo 120 mil pessoas em alguns dias para Jesus. Você está falando: ah, pastor, será se ganhou? Então depois você lê lá em Mateus, quando Jesus diz assim: os ninivitas se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. Quem disse que eles se converteram foi Jesus. Amém, amados? E Jesus ainda diz que eles vão julgar aquela geração que conviveu com Jesus e que não creu em Jesus. Ele disse: os ninivitas vão se levantar no dia do juízo e vão condenar esta geração. Palavra de Jesus. E você vai contra a palavra de Jesus? Então, se você for olhar, o pregador mais bem sucedido que nós temos na Bíblia foi Jonas. E detalhe, ele não usou de misericórdia, mas Deus usou de misericórdia. Agora olha para mim. E mediante o jejum e a oração dos ninivitas, Deus perdoou e mudou a sentença de morte em bênção de vida. Olha para mim. Você tem familiares, você tem amigos que estão debaixo da sentença da morte eterna. Você tem conhecidos que precisam ser arrancados das trevas para a luz,
que precisam ser transportados do império das trevas para o reino de Jesus. Você tem amigos que ainda estão perdidos. Você tem amigos que estão debaixo ainda da morte eterna, debaixo do juízo, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então eu te convido a fazer um jejum, até ver Deus mudar essa sentença de morte em bênção de vida. Amém? Faça alguma coisa. E Deus perdoou a cidade de Nínive. Terceiro caso que eu estou passando rápido por causa do tempo. Terceiro caso que eu quero enumerar é que o jejum e a oração desbaratam os planos dos inimigos. Diga comigo, o jejum e a oração desbaratam os planos do inimigo e traz livramento da parte do Senhor. Amém? Aí eu estou me lembrando de Esther, a rainha Esther. E a rainha Esther, no livro de Esther, você sabe, ela era uma moça judia que foi escolhida para ser rainha lá, já no Império Medo-Persa. E eu quero ler um texto com você, de Esther 4, de 14 em diante. Esther 4, 14 em diante. Porque um homem chamado Amã, um sujeito maligno, né? Um sujeito maligno chamado Amã, que era uma espécie de primeiro-ministro do rei. Ele fez um projeto de lei e fez com que até o rei assinasse. Preste atenção, o Império Medo-Persa, nesses dias de Artaxerxes, governava sobre 127 nações, da Índia até a Etiópia, 127 povos. E esse Amã conseguiu fazer um projeto de lei de que os judeus que estavam no cativeiro babilônico, e na época já não era mais Império Babilônico, era Medo-Persa, mas também os judeus das 127 nações fossem exterminados da face da terra, riscados num só dia. Esse era o projeto. Quem estava por trás desse projeto? Quem estava por trás desse projeto? Satanás. Porque Satanás queria destruir o povo judeu nessa época. Porque se destruísse, Jesus não teria vindo do povo judeu. Tudo que Satanás fez foi tentar destruir esse povo para que Jesus não viesse. Era uma ação do diabo. O agente físico era Amã, mas por trás estava Satanás. Só que um homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, descobre isso. E ele manda avisar a Esther. E aí como é que ele manda? Esther 4, de 14 a 17. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, até ela ia morrer. E quem sabe se para conjuntura como essa que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que acharem Suzã. Suzã era a capital de verão da antiga Babilônia, depois do Medo-Persa, Iraque hoje. E jejuai por mim, e não comais, olha aí, e nem bebais por 3 dias, diga assim, 3 dias de jejum. E ela diz: não, vocês não vão comer nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Então eles fizeram 3 dias de jejum total, sem água até, clamando o quê? Livramento. Tinha um decreto de lei e agora estava sancionado. E na lei dos Medo-Persas não podia mudar. O rei inadvertidamente já tinha assinado para exterminar os judeus de 127 nações. Presta atenção no poder do jejum e da oração. E eles foram para o joelho, e eles foram para o jejum, e eles começaram a clamar, e clamar, e clamar. Sabe o que aconteceu? A rainha Esther, depois dos 3 dias, marca um banquete, e convida o cara que estava por trás do plano, o Amã, para estar presente com o rei. E marca o 2º dia, e o rei vai, e no 2ª noite o rei pergunta: rainha Esther, pede o que você quiser, e até o que você quiser eu vou te dar. Ela disse: eu quero a minha vida.
E o rei não está entendendo. Eu quero a minha vida, e depois ela diz, e quero também a vida do meu povo. E o rei pergunta por quê? E ela conta o plano do Amã. Isso está no capítulo 7, 3 a 10, o tempo não me permite ler. E depois no capítulo 8, de 1 a 17. Presta atenção, o Amã, lá em Suzã, no bairro que ele morava, ele tinha erguido uma forca de 25 metros. O texto diz que ele tinha erguido uma forca de 50 côvados, cerca de 25 metros. E ele ia colocar naquela forca Mordecai, que ele odiava. Só que Mordecai lá atrás tinha livrado o rei de um ataque. Só que quando o plano diabólico veio à tona por causa do jejum e oração, quando ela pediu, o rei estendeu o cetro para ela. E o rei mandou naquela mesma hora enforcar Amã e a sua família na forca que ele tinha erguido para enforcar os judeus de Suzã. E o Mardoqueu foi colocado, como Mordecai foi colocado como primeiro-ministro. E o rei pegou o anel, coloca no dedo dele, vai no cavalo e as pessoas vão se ajoelhando diante dele. E o rei mandou carta para todas as 127 províncias. E aí o texto é lindo, porque vai dizer que eles saíram correndo nos animais rápidos, para avisar a todos os judeus que se armassem e preparassem, e para que ninguém matasse os judeus. Essa festa, em português o nome é Purim. Ela é celebrada até hoje, todos os anos em Israel. No nosso calendário cai no mês de dezembro. Todos os anos eles celebram. No hebraico é Yom Kippur. Parece que é isso. A festa que ele celebra o livramento de ser exterminado como povo. Satanás tinha arquitetado o plano, riscar os judeus. Mas o jejum mudou a história. O jejum trouxe livramento. O jejum trouxe vitória sobre os planos do inferno. O jejum desbaratou os inimigos. E ao invés de morrer naquela forca, o Mordecai e a sua família, e os judeus de Suzã, morreu aquele que tinha preparado a forca. Diga amém. O que mudou? Houve uma intervenção de Deus, quando o povo foi para o jejum e para a oração. Talvez isso está precisando acontecer na sua família. Talvez teu filho está perdido nas drogas em algum lugar, e talvez você está reclamando tanto, mas eu te convido a ir para o joelho, para o jejum e a oração, o jejum e a oração. E você vai ver aquela sentença mudar. Talvez tua célula não está multiplicando, líder, e eu te convido para o jejum e a oração. Amém? Mas não quero que você faça uma coisa de faz de conta, de tentar ludibriar Deus. Você não vai conseguir. Diga amém. A primeira pessoa que tentou exterminar os judeus não foi Hitler, foi esse homem chamado Amã. Mas Deus mudou o plano. Deus mudou a sentença. Deus mudou o decreto de morte em bênção de vida. Dá um amém bonito, igreja. Porque houve da parte do povo duas coisas: jejum e oração. Diga jejum e oração. Diga de novo, jejum e oração. E eu estou te dizendo, o jejum não muda Deus, mas o jejum muda a nossa vida, e muda as circunstâncias e até as sentenças de morte que nos cercam. Como eu disse, talvez você tenha familiar que está assim, está com a enfermidade grave, uma situação financeira difícil, desemprego, problema na família. Que tal você adotá-lo e dizer: vou jejuar por você até que você viva o milagre de Deus? A quarta coisa que quero enumerar rapidamente é que o jejum traz vitória sobre as batalhas espirituais. Você pode dizer isso comigo? O jejum traz vitória nas batalhas espirituais. Amém? Querido, e aí eu quero lembrar com você o profeta Daniel. Profeta Daniel, ele é levado para a Babilônia, no cativeiro babilônico, no ano 586, por o rei Nabucodonosor da Babilônia. E agora ele foi levado bem jovenzinho, talvez aí com seus 18, 20, 21 anos, eu não sei. Mas o fato é que ele era um jovem culto. E aí nós temos o livro do profeta Daniel. Abre em Daniel capítulo 10. E agora, vamos primeiro Daniel capítulo 9 e depois capítulo 10.
O capítulo 9 e o capítulo 10 de Daniel, nesses dois capítulos estão registrados a mesma oração de Daniel. E o Daniel, no capítulo 9, agora já tinha caído o Império Babilônico, já era o Império Medo-Persa, estava no tempo do rei Dário. Ele diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. E ele diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, presta atenção, Daniel lia a Bíblia e lia o livro do profeta Jeremias também. Eu, Daniel, entendi pelos livros de que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar o cativeiro de Israel e as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Jeremias tinha escrito isso está no livro de Jeremias, capítulo 25, verso 11, e também no capítulo 29 de Jeremias, verso 10. Veja bem, Daniel agora está velhinho, tinha os passados 70 anos, ele está lá com seus 90 anos, ou talvez um pouco mais. Preste atenção, aqui tem alguém de 90 anos, levanta a mão. Não tem, eu sei que não tem. O que eu estou tentando dizer? Se um velhinho de 90 anos, tem alguém de 90? Tem. Ah, tem sim, a mãe da Cida, mas ela já tem até um pouco mais, está ali atrás. Ok, obrigado, Deus abençoe. Mas o que eu estou tentando dizer é assim, olha para mim, se um homem de 90 anos consegue jejuar 21 dias, ninguém nesse auditório tem desculpa de não jejuar. Vamos agora para Daniel, capítulo 10. Presta atenção, e eu quero corrigir também um erro aqui hoje. Qual é o erro? O erro é que se espalhou no meio evangélico um jejum e a gente diz assim: vou fazer o jejum de Daniel. Aí come tudo que é coisa, aí diz frutas, verduras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Querido, isso não era jejum de Daniel. Olha para cá, frutas, legumes e verduras era o estilo de vida de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, nos primeiros 3 anos que eles ficaram estudando lá na Babilônia. Eles foram escolhidos para estudar. E esses 4 rapazes escolheram não se contaminar, nem com a bebida, nem com a comida do palácio. Durante 3 anos, nós sabemos que essa era a comida deles. Frutas, legumes e verduras. Isso era estilo de vida, não era jejum. Era um estilo de vida. Agora, o jejum dele mesmo é aqui Daniel 10. Olha o que ele diz, Daniel 10 e em diante. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. Vou ler a partir do verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, chorei, pranteei durante 3 semanas. E olha o que ele diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem mesmo me perfumei, nem me ungi com perfume, até que se passaram as 3 semanas. E aí ele começa a descrever o que acontece no 21º dia. Ele está nas margens do rio Tigre, e de repente ele levanta os olhos e ele vê Jesus, uma teofania, uma aparição pré-encarnada. E aí o anjo Gabriel vem até ele. Como é que a gente sabe que era o anjo Gabriel? Volta no capítulo 9, presta atenção que eu estou te dando um ensino hoje à noite. Volta no capítulo 9, verso 20, como eu disse, capítulo 9 e 10 é uma mesma oração. Não tinha capítulo e versículo quando ele escreveu isso aí. Isso veio depois. Falava eu ainda e orava, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus que é Jerusalém. Falava ainda na oração, quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Amém? E aí o anjo Gabriel vem falar com ele. Agora, onde é que está a batalha espiritual? Vamos rapidamente, por causa do tempo, eu preciso encerrar, mas eu quero ler agora, a partir do verso 12. O anjo elogia ele cai por causa da presença manifesta de Jesus,
Verso 9 diz que ele deu uma apagada geral, igual alguns lá no face a face, ou em alguns momentos. Ele apagou geral, né? Caiu sem sentido, está o verso 9, com o rosto em terra. E aí o anjo toca nele, tem que tocar uma segunda vez para ele poder se levantar e ficar firme sobre os seus pés. Mas no verso 12, o anjo dá uma notícia aterradora, ou estarrecedora. Então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia era o quê? 21 dias atrás. Desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Olha o verso 13. Mas o que ele está dizendo? Mas o principado do império, ou do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias, até que Miguel, que é outro anjo poderoso, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os principados da Pérsia. Meu irmão, aqui está tendo uma batalha espiritual pesadíssima. O anjo Gabriel não é qualquer um, ele assiste na presença de Deus. Quando ele aparece a Zacarias, que ele vai anunciar o nascimento de João Batista, ele diz para Zacarias: eu sou Gabriel e assisto na presença de Deus. Ele é tão poderoso que ele falou: você vai ficar mudo 9 meses. E o Zacarias ficou. Um anjo poderosíssimo. A Bíblia só cita o nome de 3 anjos, só 3. Lúcifer caiu, virou Satanás, Gabriel e Miguel. E este anjo poderosíssimo, quando o Daniel começa a orar, ele assiste na presença de Deus. E Deus diz: Gabriel, desce lá e leva a resposta do Daniel. O Daniel estava orando por quê? Jejum tem que ter objetivo. O Daniel estava orando porque ele entendeu que os 70 anos tinham se completado, e agora era a hora do povo voltar para Israel. Daniel está dizendo: Deus completou os 70 anos, libera o teu povo. Mas Satanás queria se manter o povo preso. Satanás não queria o povo de volta na terra. E aí ele arregimenta as suas tropas. E aí você tem que ler Efésios 6, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. E esses principados e potestades do mal, esses anjos malignos que caíram, eles se levantam, eles influenciam reinos e nações. Eles influenciam regiões. Se você estiver em alguns lugares do Brasil, você vê a influência deles. É só você olhar para o que acontece no mundo religioso, financeiro, ou o mundo moral, ou a política. Eles estão influenciando as regiões. E esses principados e potestades estavam sobre a Babilônia, influenciando. Deixa eu te dizer, o que resistiu ao anjo Gabriel não foi homem nenhum. Deixa eu te lembrar uma coisa. Um dia, o rei Senaqueribe da Síria invadiu Israel e ia destruir. E o profeta Isaías foi lá no templo, bem antes aqui de Daniel, e abriu a carta desaforada de Senaqueribe, leu perante o Senhor. E Zacarias e o rei Ezequias oraram. E naquela noite Deus mandou um único anjo, um anjo sozinho, no arraial dos assírios. E aquele anjo matou 185 mil soldados da Síria. Então não foi o homem que resistiu o anjo Gabriel, porque nenhum homem poderia resistir um anjo dessa forma, morreria na hora. Foram os principados. E essa luta durou 21 dias, diga 21 dias. Olha esse relato, o anjo dá um relatório para o Daniel. Ele diz: esses principados me resistiram 21 dias. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Deus, o nosso Pai, não está medindo força com o diabo. Deus não está numa luta de braços com o diabo. Não, de jeito nenhum, Deus nem se envolve. Não, Deus tem muita outra coisa para fazer. O Lúcifer é só um anjo caído. Até o dia que ele tiver que ser preso lá, Deus vai mandar um anjo, meter a algema nele e jogar no poço sem fundo. Um anjo que vai fazer isso. Nem nesse dia Deus vai medir força, porque Deus o criou. Entende? Toda autoridade no céu e na terra pertence a Jesus. Mas esses principados estão resistindo ao anjo. E aí Deus fala assim: Miguel, vai lá. Presta atenção nisso. Um homem sozinho está orando para a libertação de uma nação, depois de 70 anos. E está jejuando 21 dias, jejum total. 21 dias. E aí, Deus fala: Miguel, agora vai lá. E abre passagem.
Posso usar uma linguagem bem humana? Quando Miguel vem, meu querido, é bombardeio pesado. Aí sobra espada para todo lado. Porque se você for ler Apocalipse 12, quem expulsou Satanás do céu, nem foi Deus. Deus falou, Miguel, expulsa ele daí. E Miguel pega os seus anjos, teve batalha no céu. Mas Miguel e seus anjos expulsaram Lúcifer e a sua corja de uma vez, para sempre, definitivamente, no dia que eles pecaram contra Deus. De cada 100 anjos, 33 caíram. Miguel foi que expulsou, depois você lê. E Miguel vem, e ele abre caminho. E o Gabriel passa. E vai até Daniel, onde ele está orando. E dá o relatório. E conversa com ele. E Deus liberta o povo. Não há relato se Daniel voltou. Provavelmente ele morreu lá mesmo. Mas ele foi o agente da oração. Agora olha para mim. Meu querido, se você começou a orar por uma aliança de milagre, não desista. Vai até o fim. Persista, insiste, persevera. Vai até o fim. Não cometa abortos espirituais. Está cheio de gente que começa a orar. Aí ora 3 dias, fala, já orei, estou cansado. Deus já sabe. Deus sabe, mas Ele quer que você persevere. Lucas 18, Jesus disse, contou-lhes está escrito em Lucas 18:1, contou-lhes uma parábola sobre o dever, diga o dever de orar sempre, sem jamais desfalecer. O dever de orar sempre, e nunca desfalecer, não esmurecer, não voltar atrás. Olha para mim, para de cometer aborto espiritual. Se você está orando por alguém, vai até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Porque enquanto você ora, Deus está movimentando o céu, a terra em teu favor. Deus está enviando anjos, há miríades de anjos que Deus quer enviar em favor de você, da tua casa, da tua família. Mas Ele vai mandar, se você continuar na oração e no jejum. Olha o poder do jejum e da oração aqui, querido. No primeiro dia, Deus destacou o anjo Gabriel para ir falar com Daniel. No primeiro dia. Mas teve uma luta espiritual que durou 21 dias, uma batalha espiritual. Você está orando a Deus em favor de alguém contra o inferno. Não seja ingênuo. A vida cristã não é colônia de férias. É campo de batalhas. E nessa luta, quem não é vencedor torna-se vítima. Está cheio de gente se tornando vítima, porque começa a orar e já para, já desfalece, começa a orar e esmurece. Não, Deus já sabe sim, mas Ele disse, persevere até o fim. Bem, eu vou parar o estudo por aqui. Quem sabe eu continuo depois. Mas eu quero que você leve a sério a oração e o jejum. E depois você pode ler sobre o jejum de Jesus, tanto em Mateus 4 como em Lucas 4, de 1 a 14. Depois você pode ler por o jejum da igreja. Você pode ler essas coisas. Eu só tentei te passar algumas coisas rapidamente, dizendo Deus deixou muitas ferramentas. E uma delas é o jejum e a oração. Então, agora que você está entendendo um pouco mais, você viu de Moisés, você viu dos ninivitas, que a cidade, até o rei jejuou, mudaram as vestes. Jejuaram e mudaram as vestes, ensinando de tristeza lá, de arrependimento. Você não precisa mudar. Jesus disse que você tem que ficar barbeadinho e bonito. Amém? Os homens, barbeadinho e bonitinho. Não, bonito mesmo. E as mulheres bem arrumadas. Não vai fazer cara de fariseu e nem de escriba, porque isso é hipocrisia. Mas cara bonita. Amém? E aí, querido, você viu o livramento de Esther? Que coisa tremenda. Estendeu por 127 nações. Porque eles decidiram fazer o jejum. Jejum não vai te matar. Vai matar a carne. Vai matar o velho homem. E deixa eu te dizer uma coisa. Quem não jejua está dizendo a seguinte mensagem. Está pregando a seguinte mensagem. O meu Deus é o meu estômago. Quem não jejua está dizendo assim: o meu estômago é mais importante do que Deus. Porque se você não consegue controlar o teu psicológico e o teu estômago para ficar alguns dias sem comer, então isso aí está mais forte do que a tua fé.
prova para você mesmo, que não é o teu estômago que te controla, é Deus. Eu te convido a esvaziar-se da TV, a esvaziar-se da internet e a esvaziar daquilo que é importante para você nos próximos dias e juntar-se a nós numa caminhada aí. Faça de uma forma parcial. Sabe por quê? Nós vamos viver dias de milagres. Nós vamos ver dias de milagres, dias de milagres. Nós queremos ver a manifestação de Deus, a presença manifesta de Deus neste lugar. Cada vez mais nós estamos nos preparando para isso. E nós estamos nos preparando para avivamento e milagres extraordinários. E nós estamos nos preparando para viver céu na terra. Eu te convido, começa a segunda. Não precisa ser radical não, faz aquilo que Deus colocar no teu coração, você é livre aqui. Mas eu te convido a fazer uma experiência. Deus diz, faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Faça a prova. Amém? Vamos cair.